Vamos nessa. Então vamos falar de direito internacional, e aí vamos fazer um efeito pirâmide reverso, né? Boca maior e vai funilando para cá. Vamos falar de direito internacional e depois eu entro em direito internacional do trabalho. Eu acho que é isso que fica legal aí para vocês. E até aplicação prática. Eu acho que muitas questões num podcast para extensão, né, como professor de Relações Internacionais por quase 6 anos na Federal, para o curso de RI, era de fato como é que a gente conseguia visualizar o direito internacional no dia a dia da senhorinha, do senhorzinho, do jovem e tudo mais. E as pessoas, às vezes, elas não têm noção de como está vendo o direito internacional. Quando vocês me veem, quando eu vejo vocês através do direito internacional. Eu brinco, porque é a verdade, uma carta de amor ou um boleto para chegar nas nossas casas, ela acontece por causa do direito internacional. Para fazer uma ligação via WhatsApp, né, a gente aperta 55 porque é o código do Brasil. 21 é o código do Rio de Janeiro. Juiz de Fora não me lembro se é 22. É 32. 32. Porque 31 é BH, então Uhum. 32, perfeito. E isso não vem do acaso. Né? Então, quando a gente fala de direito internacional, as pessoas acham que está muito além. Né? É aquele direito da guerra, é aquele direito que vai além. E, na verdade, o direito internacional está no nosso dia a dia. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula, que o sal de cozinha é um exemplo claro do direito internacional. Aquele sal de cozinha que a pessoa está comprando por R$ 2,99 no mercado, R$ 4, tá? Ele envolve direito internacional. Como assim? Os senhores sabem que o sal ele tem uma propriedade, um elemento químico chamado iodo. Esse iodo, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a cada 1 quilo nós tenhamos 3% de iodo, para evitar uma doença que hoje nós chamamos de hipotiroidismo. Só que os nossos antepassados chamariam de bosque ou papeira. Só que aqui é o Brasil. E aqui no Brasil nós temos um lobby da indústria de sal que coloca para se fazer 5% de iodo no sal. Mas são a diferença de 3 para 5, 2%, sim. Mas é uma demonstração de que o direito internacional está sinalizando que 3 é o ideal. Muito iodo vai gerar hipertiroidismo. Então, a pressão que você tem de lobby, grupos de interesse, ele se dá dentro do direito doméstico, mas também do direito internacional. Então, quando nós falamos desse direito internacional, de quem é esse ator, quem é essa disciplina, né, que é uma matéria que ela não é tão recente. Por exemplo, quando eu falar de direito do trabalho é uma matéria para nós recente, que vem com a Revolução Industrial, né, que vai vir lá de 1850, aqui no Brasil, a partir de 13 de maio de 1888. O direito nacional, vocês vão ter aí, desde a época das grandes navegações, as grandes expressões sobre o direito internacional. Tanto é verdade que vocês vão lembrar daquele tratado de Tordesilhas, né, que vai aparecer separando o mundo em duas partes, uma parte de Portugal, uma parte da Espanha, né, o que demonstra, né, que Portugal liderou, houve uma corrida, uma corrida que é hoje no direito internacional, e naquela época, quem liderava e indicava o ritmo era Portugal. Portugal lidera o mundo por 10 anos, menos de 10 anos, a Espanha chega a rivalizar e chega de fato, ficam elas brigando, só que por estratégias, tanto Portugal e Espanha deixaram de investir para fazer com que a Inglaterra viesse a liderar. E foi uma liderança de 200 anos. Se a gente pega hoje, né, eu sei que isso é importante no direito internacional, nas relações internacionais, para ser preciso. Nós chamamos de soft power, né, o poder brando, o poder suave. É óbvio que a gente vai ter o armamento, vai ter os mísseis de longa distância, mas vai além. Né? Se vocês pararem para conversar com os pais de vocês sobre o que eles assistiam quando tinha a idade de vocês, né? Provavelmente os pais de vocês têm o quê? 40 anos, 30 anos? Qual é a idade? Um pouco mais. Um pouquinho mais. Por aí. O meu tem uns 50 aí. Eu tô com 44, né? Aí você... a gente, na nossa época de adolescentes, jovens adultos, a gente não tinha essa possibilidade na televisão que vocês têm hoje, que minhas filhas têm hoje também.
a gente via o quê? Os enlatados. E aí vocês vão lembrar de uma banda, né, brasileira chamada Legião Urbana, falando de geração Coca-Cola. E isso tem uma pressão interessante, por quê? Porque desde o final da Segunda Guerra Mundial, o modelo britânico cai por terra, o modelo francês ele quase chegou, a França influenciou muito o Brasil, né, a cultura, os costumes, você falar, por exemplo, de abajur, você falar de algumas expressões que viraram português, na língua portuguesa, mas são de origem francesa. E nesse caso, a Inglaterra vai liderar desde Dom João VI até o final o final da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. E aí é o que eu sempre brinco, aparece, aparece os Estados Unidos, aparece James Bond, que é o agente secreto da Inglaterra, aparece a cor-de-rosa, fertilizando, mas é da França, e vai aparecer a Rússia e a China. Lembrando que essa China é a China capitalista, né? E não essa China comunista que a gente tem de 49 para agora. Então, nesse caso, o que a gente vai ter aqui de a gente fala, é o modelo norte-americano. O modelo norte-americano, nos últimos 80 anos, eles lideraram. E eles vão continuar liderando, né, na questão da hegemonia militar. Ainda não se há demonstrações cabais de que a China e a Rússia conseguem ter a demonstração bélica que os americanos têm. Até porque nós devemos lembrar que quem atirou duas bombas atômicas foram os americanos. Não foram outros países, eles não tiveram ataques de armas de destruição em massa. Mas na área do comércio internacional, e aí quando a gente fala de comércio internacional, o que a gente tem aqui? Nosso comércio internacional, 95% do comércio é feito pelos mares. É a marinha mercante que está à frente. 4% é feito pela área terrestre, né, ferrovias, rodovias, e 1% da área aérea. Né? Então, essa demonstração, ela demonstra a importância, né, do cenário internacional. A gente tem que lembrar, por exemplo, que hoje, né, 2025, a cada 10 quilos de alimentos no mercado internacional, hoje 3,2 quilos são produzidos pelo Brasil. Né? E em 2040, quer dizer, daqui a 15 anos, as estimativas de 2010 é de que o Brasil produza 40% da alimentação mundial. Quer dizer, a cada 10 quilos, 4 quilos serão alimentos produzidos saindo do Brasil. Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. Né? Esses dados a gente achava fantástico quando eu estava em sala de aula em 2010. Hoje a gente está achando que está até demorando. Por quê? O trigo que nós comemos. Quando você come um pão francês, eu não sei se aí você chama um pão francês, que é aquele pão de massa dura, né, ou pão de massa mole, ele é feito com trigo. Esse trigo, ele ou vinha da Argentina ou vinha da Ucrânia, mas muito antes da guerra da Ucrânia. Nós tivemos um problema de abastecimento no ano passado, onde o governo brasileiro ele teve que conter a alta do trigo. Por quê? Porque é da dieta do brasileiro o arroz e feijão. A nossa comida, quando a gente fala qual é a dieta alimentar do brasileiro, é o arroz com feijão. Eu vou perguntar aqui para os senhores, o que vocês comem soja, né, no dia a dia? Provavelmente vocês vão falar, eu como óleo de soja, a gente usa o óleo da soja, não a soja, a proteína, a soja como um todo. Por quê? Porque alguns países vão importar a soja brasileira. O Brasil vai exportar essa soja. Então, o direito internacional ele não está apenas nessas questões de guerra. Ele também está no direito internacional. Ele vai estar na tecnologia, ela vai estar no braço que fez. Todos os senhores, provavelmente, assim, foram vacinados de sarampo. Aquela marquinha no braço, geralmente é no braço direito que vai estar a marquinha. Essa marca ela vem por causa de uma fundação brasileira chamada Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, mas ela segue o parâmetro da ONU, que aqui na nossa região nós chamamos de OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o direito internacional ele se revela na carta de amor que você recebe, no boleto que você tem que pagar, na telefonia que você recebe, na alimentação.
na vacina, na tecnologia. Então, assim, são parâmetros que a gente vai ter com o direito internacional e que está no dia nosso, no comércio, entre outras questões. E Ouvindo aqui. essa questão é interessante porque para onde a gente olha, existe o reflexo, tanto na sociedade quanto politicamente falando, sobre os entes externos. Então, é impossível a gente olhar para uma realidade brasileira, uma realidade municipal até, sem considerar o que acontece no restante do mundo. A gente chama nas relações internacionais do efeito borboleta. O efeito borboleta ele é impressionante nas relações internacionais. Basta vocês lembrarem, ainda que vocês estejam no segundo e quarto período, é importante vocês olharem os portais de notícias. Acompanhar, por exemplo, a alta e a queda do dólar. O cenário do dólar, essa influência. Por quê? E aí a gente volta naquele assunto de alimentos. O arroz é vendido em real. O trigo brasileiro é vendido em dólar. Se você fosse um grande fazendeiro, você ia preferir vender em dólar ou real? A resposta a cada 10, 9 vão falar que preferem vender em dólar, claro. Eu tenho uma flutuação do câmbio, então vai me interessar. Por isso que o governo teve que parar e segurar a onda e aumentar o estado em Rio Grande do Sul, lá no final de abril, início de maio, que a grande preocupação era pronto. Vamos ter uma inflação, vai se perder o controle. Todos vocês nasceram, pelo que eu estou imaginando, vocês nasceram sob a moeda real. Não é a realidade, provavelmente, dos pais e muito menos dos avós. Eu me lembro com 8 anos, eu indo na escola com 5 centavos para comprar bala, eu ficava a parte da manhã e da tarde. E na hora da tarde, quando eu cheguei com os mesmos 5 centavos para comprar bala, já não era mais 5, era 8 centavos. Porque a inflação galopante que a gente vivia. Vocês não passam por isso, a gente não passa. É claro que é um trabalho que é orquestrado do Banco Central, é um trabalho que envolve Congresso, que envolve Executivo, pressões do Judiciário, então tudo isso entra nessa conta, nessa fatura. E aquela situação. Um espirro do vizinho é um problema para o Brasil. O Brasil ele tem uma situação, por mais que não queira, vocês que estão acompanhando o noticiário internacional, vocês sabem que a gente tem uma situação com a Venezuela não muito agradável. Não estou fazendo juízo de valor se está certo ou errado, por favor, não compete a mim. Eu brinco, quem tem que dar resposta é juiz. O professor tem que jogar questionamento. Nossa relação com a Venezuela não é muito favorável. Mas não dá para a gente fechar as portas. Fecha as portas da Venezuela com o Brasil. Eu tenho um problema de dinâmica. Eu tenho mais brasileiros na Venezuela que venezuelanos no Brasil. Eventual situação de reciprocidade pode me levar a uma perseguição, a prejuízo, a problemas. Só que vamos além. O governo norte-americano, Donald Trump, tem atacado embarcações pequenas que estariam contendo drogas. Qual é o problema que a gente tem no cenário internacional? Uma eventual escalada de poder obriga, por mais que o Brasil não queira, obriga o Brasil a ter que atuar. Por que o Brasil tem que atuar? Olha o mapa da América do Sul. É o que eu brinco em sala de aula. Pensa nos membros da Copa América. A cada 10 sul-americanos, é 4, tá? Mas vamos botar aí 5 a cada 10, 5 são brasileiros. Os outros 5 é argentino, uruguaio, paraguaio, venezuelano, guiano. Então, assim, olha a dimensão. Você tem quase 50% da população da América do Sul sendo brasileira. Não dá para abrir mão do mercado brasileiro. Não dá para a gente fechar. E nós temos uma questão de comércio internacional. Por muito tempo, o Brasil ele fazia negócio apenas muito forte com a Europa e com os Estados Unidos. A gente voltava as nossas costas para os nossos vizinhos. Só que descobriu que, sim, nós podemos ganhar, e é de onde vem o crescimento econômico brasileiro. A gente tem da Europa para os Estados Unidos, para a África, mas também para os nossos vizinhos. E quem fala isso é o artigo 4º da Constituição. Nós temos um princípio de tentar estar próximo com os países sul-americanos, por mais delicada que possa parecer a situação, porque também depende muito
do momento, do calor da política partidária que estiver à frente. Então, assim, são pontos delicados que a gente tem no direito internacional, que vai envolver desde questões de direitos humanos, passando às agências internacionais como a Unesco, né, a Unicef. Tem algum flamenguista aqui? Não sei. Eu sou. A Unicef, ela vem com uma campanha de fazer publicidade em time pequeno, né, que é o Flamengo, que é o Barcelona aqui. Mas por que eu estou falando disso? A Unicef, ela é a Agência das Nações Unidas para a Infância e adolescência. Crianças não devem trabalhar. Adolescentes não devem trabalhar a não ser com 14 anos como aprendiz e com 16 anos em trabalhos regulares. Trabalhos como perigosos, insalubres, noturnos, imorais e trabalhos domésticos têm que ser feitos por maiores de 18 anos. Ah, mas por que trabalho doméstico não pode ser feito por uma adolescente de 16 anos, 17 anos? Porque o trabalho doméstico ele não tem um trabalho de crescimento, de proteção. Infelizmente, no ambiente doméstico, eu posso ter assédio moral, eu posso ter assédio sexual. Então, por isso que a Organização Internacional do Trabalho, que é uma das agências da ONU, ela coíbe, e o Brasil é signatário, né? Nós não admitimos trabalho infantil, trabalho de jovens adultos, como um trabalho doméstico, trabalho perigoso, insalubre, a proteção. Mas isso não é de agora. A primeira legislação trabalhista que vai influenciar o Brasil é de 1982. Vocês provavelmente devem ter ouvido falar, não creio que vocês tenham visto o filme, a Mary Poppins, né, que é aquela moça lá da babá com guarda-chuva. Se vocês repararem o cenário, a gente está falando de Londres. Por que criança era proibido? Por que era proibido criança em Londres? Porque quem entra pela chaminé, né, deixa eu ver se minha filha mais velha não está por aqui, é o Papai Noel, não é o Papai Noel. Era uma criança mirradinha para entrar num metro quadrado. Só que para limpar, se vocês já limparam panela, já arearam panela, vocês sabem que deixar a panela brilhando, o ideal é você deixar mais fácil tirar. Uma fogueira para ser limpa, uma lareira para ser limpa, ela precisa estar aquecida. 3 metros de altura, o que acontece com uma criança sentindo aquele fogo na lareira e acabava sendo espetado, acabava vindo morrer nas lareiras. Por isso, essas normas protetivas vocês vão ter no direito do trabalho, mas também no direito internacional. Então, o direito internacional ele vai ter que olhar. A Unicef, ela faz campanha no Flamengo, no Barcelona, justamente para repercussão. Eu reconheço, tudo bem. O Flamengo é um dos maiores times e eu preciso proteger pensar. Mas eu também vou ter outras agências. Eu vou ter a Unesco, que é saúde, que é cultura, desculpa, educação e ciência. Né? Vocês estão me vendo porque tem cultura envolvida, educação, algoritmo. Então, são várias questões que a gente vai passando. Então, olha as agências da ONU aparecendo aí para vocês. A Organização Mundial da Saúde, que é uma organização quase secular. A OIT, que é de 1919. A UPO, União Postal Universal. Ela tem que ter um código universal. A gente não chama de código universal postal, a gente chama de CEP. Tem que saber o CEP para a carta chegar na sua casa. Eu tenho que ter um código universal de qualquer canto do mundo. Eu vou discar o 5532, eu já sei que é Brasil, eu já sei que é de fora. Então, esse parâmetro, ele não acontece porque alguém ficou, né, pegou um pão de queijo, pegou um mezinho, comeu assim, olha, vamos fazer assim, vai. Não, foram para convenções internacionais para bater esse ponto. Então, assim, são pontos que a gente... Por exemplo, já que eu falei aí de Minas, nós temos um mineiro famoso que ele bota o parâmetro internacional literalmente que é o Santos Dumont. Santos Dumont, ele não cria a Organização Mundial da Aviação Civil, mas ele é uma das pessoas que acaba levando a preciso ter a rota certa para não chocar um avião com o outro. Isso não é olhar, não dá para ficar olhando 24 horas dentro do avião. Pode estar chovendo, pode estar relacejando, mil situações. Então, o direito internacional ele vai padronizar, né, as questões de metragem, pesos,
as mais variadas situações. A própria ideia de satélite. Quando você me vem, quando a gente está falando aqui, a gente tem uma situação de parâmetro de satélite. Então, esses satélites eles vão ter relevância. É o direito internacional falando para vocês. Então, assim, desde o SAMUzinho, a ação pela saúde e aos estudos, né, padronização, você tem o direito internacional acontecendo. Olha aí o Enem. Domingo foi o dia da primeira fase. Vocês já passaram dessa fase, que bom. Né, daqui é só pior, quer dizer, daqui é só o ENAD. Tá? E aí, o que acontece? O Enem, se vocês já acompanharam, vocês já são dessa geração, o Enem, antes do Enem, ia até a 8ª série, depois 2º grau. Né? Virou 9ª série. Para padronização internacional. A gente não fala isso, mas no final é por causa da, meu Deus, não é Torre de Pisa, da questão de Barcelona, da questão de Bolonha, Pisa, são cenários educacionais internacionais. Então, esses são alguns parâmetros que nós vamos ter das mais diversas áreas dentro do direito internacional. Perfeito. E, professor, a gente conversou muito sobre essa questão da política mundial, das relações internacionais no direito internacional. Então, é óbvio que o direito internacional do trabalho também é interferido por esse cenário internacional. E, como você falou, o direito internacional como todo é uma questão de padronização. Então, eu queria perguntar para o senhor, como você acha que funciona esse padrão no direito internacional do trabalho e como que funciona essa interferência do cenário mundial no direito internacional do trabalho? É uma pergunta de ouro, uma pergunta que vai ao semestre inteiro e vai faltar tempo para eu te explicar. Mas vamos lá. Nas relações internacionais, nós temos um militar prussiano, quer dizer, hoje a Alemanha, chamado Clausewitz, von Clausewitz. E ele fala que a guerra é a extensão da política. Se nós repararmos, a Alemanha e a Itália entraram, vocês vão lembrar isso das aulas de história, entraram na Primeira e Segunda Guerra Mundial porque foram países que se unificaram muito tardiamente. Cara, a gente está falando do Tratado de Versalhes. Então vamos voltar um pouco, até porque aí vocês editam, vou deixar vocês do vídeo. Então, no final da Primeira Guerra Mundial, o que a gente vai ter? Assim, gravar. Vou botar a legenda aqui, porque dependendo a gente até depois o clipe geral aqui, deixa eu ver se consegue, enfim. Então, a gente estava falando sobre a criação da OIT. Nós começamos falando do final da Primeira Guerra Mundial, tínhamos falado anteriormente sobre Clausewitz, um general prussiano, um militar da Alemanha, o que é hoje a Alemanha, que vai falar que a guerra é a extensão da política. Quando a política ela não se resolve pelos meios de mesa de negociação não violentos, ela acaba escalonando para meios violentos. E aí você vai ter dois países que se unificaram tardiamente, a Alemanha e a Itália. Essas unificações tardias fizeram com que os países tivessem atraso na própria dinâmica do, oh meu Deus, da relação de trabalho, das exportações, de toda essa questão da cadeia de produção e de logística de comércio internacional. E aí, o Tratado de Versalhes e o armistício deixa eu entrar. Seja bem-vindo, Henrique. E aí, então, o Tratado de Versalhes vai tratar das discussões sobre a derrota da Alemanha, na qual foi imposto 100% da derrota para a Alemanha ter que arcar. Então, muito da tributação da Alemanha faz com que a Alemanha tenha que pagar, e, junto com isso, aproveita-se o ensejo para se criar a agência que hoje nós chamamos de OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, lá na parte 13 da Tratado de Versalhes, se cria a OIT, que já tem mais de 100 anos. A gente está aí com 106 anos de Organização Internacional do Trabalho, que tem tem 170 convenções internacionais, justamente para discutir questões das mais variadas sobre trabalho. E justamente por quê? Porque é como o mundo enxerga. Nós temos um problema hoje que é delicado, por exemplo, que é falar do dumping social, das questões de cadeia de produção, do custo, do preço. Eu sempre dou exemplo
Para aqueles que gostam de andar com tênis Nike, o tênis Nike, por exemplo, desde os anos 70, ele já não é produzido nos Estados Unidos. Né? Há uma pressão hoje do governo Trump justamente sobre a questão de globalização e uma questão de regionalismo. Só que a gente tem uma questão clássica aqui. Se eu boto empregado a trabalhar no país, o governo vai querer tributar, seja o país que for, desde o modelo mais liberal ao mais intervencionista. Ele vai querer que o empreendedor, que o grande empresário pague. E aí, com isso, a gente vai ter um olhar aí relacionado ao ponto de quanto sai esse custo. A Nike, desde os anos 60 para 70, produz o calçado no Vietnã, vai produzir na Indonésia, vai produzir em países do Sudeste Asiático. Aqui no Brasil, nós falamos muito do preço, né? E aí a gente começa a falar um pouco aí da ponte empresas e direitos humanos. Essas empresas, elas vão ter discussões claras relacionadas ao quanto ela tem de um custo operacional. Porque um trabalhador no Brasil, ele não recebe 100% do salário, ele recebe líquido 100%, mas o seu valor é de 140%. 40% vai ficar para o governo para discussões de fundo de garantia de tempo de serviço, INSS e a carga tributária. Então, é um ponto delicado, onde muitas empresas elas acabam saindo do Brasil para produzir no exterior. Eu sempre lembro, uma vez eu estava no interior da África do Sul, já tinha passado a cidade do Cabo, foi numa cidade chamada Hermiston, e lá, quando eu chego num restaurante, sabe aqueles sacos de sisal trançado, né? Made in Brasil, Coffee of Brazil, Made in Brasil. Né? Assim, cara, é o lugar mais longe que eu chego na África, tem várias sacas de café ainda em grão, triturado, né? Que era um café brasileiro. Então, assim, quando a gente fala de comércio, né, é o trabalho do agrícola, é o trabalho do trabalhador rural, que está lá na lei brasileira 583, 589 de 73, que vai chegar para a gente nessas. E da mesma forma vem para cá. Então, quando a gente pega as discussões desde a alimentação, que é o trabalho, navegações, serviços, então a OIT ela vai ter esse papel. Ela vai ter alguns parâmetros, o país não é obrigado a seguir, o país segue se quiser. Nós, no Brasil, e aí falando de uma forma crítica, nós, no Brasil, nós temos muito de uma ideia de tudo que é dispositivo internacional, ou grande parte dos dispositivos internacionais, convenções, o Brasil ele tem uma tendência a assinar. Já foi muito maior, hoje é menor, mas a gente tem essa tendência. Basta ver, né, dinâmicas da Corte Interamericana, Convenção Interamericana, tratados regionais, bilaterais, naturalmente, mas também os tratados internacionais e convenções internacionais. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está lidando sobre essas diversas vertentes. É o trabalho remoto, teletrabalho, que o Brasil não é signatário. Nós não aceitamos a Convenção 177 de 96. O Brasil não aceitou a Convenção da Liberdade Sindical, que é 87. Mas a grande maioria, o maciço, o Brasil aceitou. E o Brasil deve seguir. O que deve seguir, a gente pode ter eventuais sanções de ordem moral se o Brasil não cumprir. Só que o Brasil nunca foi sancionado na OIT. A OIT é uma organização bem diferente das outras do direito internacional, porque a OIT ela não lida com dois agentes, ela lida com 3 agentes. Ela vai lidar com os estados, ela vai lidar com os empregadores e com os empregados. Nós vamos ter ali 54 representantes estatais, 27 representantes empregados, 27 empregadores. No final, eu tenho uma paridade, que é díspare, na verdade, que é cada país tem 4 representantes, 2 do governo, 1 dos empregadores e 1 dos empregados. Então, isso dá uma noção de como a gente vai trabalhar com a OIT. A OIT fica situada em Genebra, na Suíça. Ela tem essa criação há mais de 100 anos. Muitos países aderem. E é bom lembrar, os americanos eles exigem estabilidade, fidelidade democrática,
mas eles não são signatários dessas convenções, né? Então, a gente também acaba tendo, que é o que a gente está passando hoje com os Estados Unidos na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio ela é uma organização recente. Ela é diferente da OIT. A OIT tem 106 anos. A OMC ela tem 25 anos. A OMC ela é a sucessora do GATT, né, que é o Acordo Geral de Tarifas, de comércio e tarifas. Então, assim, há um impasse, né, na área comercial internacional. Esse impasse ele é muito claro. Vide o Brasil saindo vitorioso da OMC em questões de aviões, venda de algodão, venda de soja, venda de laranja, né, de café não me lembro agora se o Brasil já teve discussões de café pela primazia do café brasileiro, mas isso demonstra que o Brasil precisa ser socorrido do comércio internacional, porque tem discussões de subsídios, aquele apoio que o governo possa dar, né? Não é da época de vocês, provavelmente dos pais, nós tínhamos uma situação do subsídio ao diesel do caminhão. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Lá nos anos dos anos 90, nos idos dos anos 90, o caminhão brasileiro ele tinha um diesel subsidiado pelo governo. A França de Emmanuel Macron hoje questionava que o produto chegava mais barato na mesa francesa por causa desse subsídio. Que a gente não dá subsídios mais para o combustível brasileiro, para justamente no cenário internacional não questionarem que a gente está favorecendo para poder exportar. Então, o direito de trabalho, ele, para nós, ele é interessante a gente falar sobre isso. Quando vocês tiverem direito empresarial, vocês já estão tendo, é verdade. Vocês vão lembrar de um autor lá na Itália, 1943, o Alberto Aschini. O Aschini ele vai falar da teoria da empresa. Não sei se, o nome você vai lembrar, a teoria da empresa. A teoria da empresa ela é composta por 4 pilares. O viés objetivo, o viés corporativo e o viés funcional das funções. Nós, no Brasil, nós quebramos a quarta perna. Essa quarta perna virou o direito do trabalho, que é a questão funcional. Por isso é que a justiça do trabalho no Brasil separado do direito empresarial. Se você for para a Itália, Roma, a Itália como um todo, eles não vão divergir empresa e trabalho. Lá está tudo misturado, justamente por esse viés da teoria da empresa. Entendi. E, professor, aproveitando esse gancho, e antes da gente passar para o nosso segundo bloco para falar mais sobre a OIT, quando a gente trata muito sobre o direito internacional, a gente foca muito na soberania de cada país. E o Brasil, ele ratificou as convenções, os tratados que tratam sobre o direito internacional do trabalho, mas você acha que hoje a legislação brasileira trabalhista está conforme o direito internacional do trabalho e também a OIT, que a gente vai entrar daqui a pouco? Então, só para complementar uma dúvida minha também, professor. Vamos, né? Levanta essa bola aí para a gente jogar, cara. Como ficaria a relação, né, de hierarquia, por exemplo, entre as leis trabalhistas aqui do Brasil com uma padronização do direito internacional do trabalho? Vamos, então, respondendo. O Brasil ele só vai recepcionar aquilo que o Congresso aceitar. E aí vamos entender a dinâmica do direito internacional, relembrando. O Executivo vai para as discussões, vai para as rodadas de discussão. Nessas rodadas de discussão, o Executivo ele vai se apresentar. Por exemplo, em 22 de novembro de 1969, é discutida a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Essa convenção o Brasil não aceitou de imediato. Na época, a gente estava liderado pelo Costa e Silva, que era o general à frente do Brasil. A gente não foi nessa época. Quando o tempo passa, a gente vai trazer a Constituição de 88, 5 de outubro de 88, nós temos aí uma relação onde o Brasil, em 92, ele fala, opa, eu tenho interesse dessa Convenção Interamericana. Afinal de contas, o meu vizinho Argentina é signatário desde 85 para 86 com Raul Alfonsín, que é o presidente lá depois da ditadura dele. E aí, com isso, o Brasil também começa a ver o que dá para aceitar ou não. Quando chega no dia do palhaço, e de fato é o dia da profissão palhaço,
mas também é Dia dos Direitos Humanos, que é 10 de dezembro. 10 de dezembro de 48 é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 de dezembro de 1998, isso é 50 anos depois da Declaração Universal, nós vamos ser nós aceitamos a jurisdição interamericana. Por isso que as condenações do Brasil pela OEA é a partir de 11 de dezembro, 10 de dezembro de 98. Ah, mas a pessoa estava desaparecida antes disso. Mas naquele dia ela estava desaparecida, estava. Então o Brasil vai ser julgado sobre isso. Então, quando nós falamos das convenções internacionais, primeiro o Brasil tem que passar pelo Executivo, tem que passar por votação no Congresso Nacional. No Congresso, vamos ter uma bifurcação. Se votado, como você já ouviu falar, de emenda constitucional, 2 turnos, 3/5, vai ser recepcionada esta convenção como se fosse uma emenda constitucional de direitos humanos. Se ela não tiver esse trâmite de 2 votações com 3/5, ela vai ser recepcionada, mas não será tratada com status de emenda constitucional. O Brasil, por exemplo, a gente bate cabeça com algumas convenções do trabalho. Né? Olha algumas discussões que vocês vão passar. Desculpa perguntar aí, vocês passaram por greve? Já estão passando por greve? Passamos por uma greve. Pois é, filhão. Eu sei o que é isso na época da faculdade. Eu nunca viajei durante a faculdade, porque eu só fui ter aula, o calendário correto no último ano da faculdade. Eu fui do 1º ao 8º período com greve. Então, assim, chegava janeiro, via meu pai levando a minha irmã, minha mãe para viajar, e eu ficando com 19, 20 anos, 22, porque estava em aula de faculdade. A gente, assim, é muito louco falar isso. Não tinha celular, né? A gente não tinha acesso a e-mail. Estamos falando aí de 25 anos atrás. A gente era na faculdade de 2000. Então, assim, a gente não sabia, porque, assim, a qualquer momento podia voltar às aulas. E aí não ia ter uma cartinha te avisando, voltar às aulas, volte para a faculdade. Não existe. Então, eu acabava não saindo, viajava só para perto de casa, né? Alguma área próxima. Não tinha como sair viajando, ficar 2 meses. Tá de greve, a gente não sabe. Então, assim, uma das discussões é para pedir de greve. A greve tem regulamentação internacional. Ela é mencionada em cenário internacional. Só que o Brasil, por exemplo, ele não admite greve para servidor público militar. Militares não podem fazer greve. Quem vai falar isso é a Constituição, no 144, 142 e a própria 37. Existem regras, aí não é bagunça. Parece, mas não é bagunça, né? Não deveria ser bagunça. Então tem toda aquela discussão. E aí, com isso, a gente tem outro parâmetro. É a questão além da greve, a gente vai ter algum parâmetro sobre teletrabalho, que eu já tinha mencionado há pouco. Teletrabalho, o Brasil não assina. Muitas pessoas têm discussões muito fortes sobre teletrabalho, porque, assim, estou eu trabalhando aqui na minha casa. Né? E hoje, por exemplo, hoje é aniversário da minha filha mais velha. Eu trabalho numa faculdade, só que eu pedi autorização para o meu coordenador. Olha, coordenador, posso dar aula remota? De casa, ele pode, desde que você esteja no horário dando aula. Eu falei, só para não ter que me deslocar, 40 minutos, aquela coisa toda. Né? Já dei aula de manhã, ia ficar o dia todo. Né? Trabalho lá como coordenador de núcleo de prática jurídica. E aí ele me liberou. Mas e se durante a aula remota eu saio daqui da minha mesa, né, e aí vou lá no banheiro? Minha filha derruba o sabonete, e não ligo a luz, eu sei onde é a pia, mas eu quero lavar meu rosto, piso no sabonete, cai de cabeça no box, cai de cox, quebrando o cox, alguma coisa. É um acidente doméstico ou um acidente de trabalho? Porque neste horário era para estar em sala de aula. Eu não estou em sala de aula. Afinal de contas, olha aí o quão delicado. Né? Então, assim, por isso que a gente começa a ter algumas desconformidades, né, sobre esse ambiente de trabalho. Afinal de contas, esse ambiente de trabalho pode ser teletrabalho. Muita gente acha que teletrabalho pode ser um trabalho doméstico. Não tem nada a ver. Mas, assim, por isso que a gente tem poucos signatários. Poucos países aderiram a uma convenção de 1996 que ficou muito importante com a pandemia. A pandemia de 2020, ela faz com que popularize os kits de espiões remotas, entre outras questões. Né? E aí, aquela questão, será que estamos próximos? Sim, tem algumas conformidades, Cauã. O Brasil ele é signatário e acaba favorecendo, o que encarece o trabalho.
né? Quando eu falo do custo ambiental, olha aí a COP30 acontecendo em Belém do Pará. O mundo está de olho para ver o que vai sair dali. Eu sou da escola de Ariano Suassuna. Eu sou um otimista esperançoso. Mas, assim, algumas questões elas acabam sendo delicadas. A área ambiental é uma área muito delicada, né? E aí a gente fica numa pressão muito forte. O que vai ser? A questão do emprego também, dessa relação do emprego, é uma relação delicada. Por quê? Porque o empregado ele tem um custo. Esse empregado, que pena, não posso escravizá-lo. Ah, que pena, não posso deixá-lo dormir aqui em qualquer ambiente. Ah, eu vou ter que liberar. Poxa, ele vai ter que almoçar, vai ter que lanchar, que chato, não posso explorar. Isso não vem do acaso, isso não é pelo amor. Isso porque nós temos pressões de vários setores, né? Só para a gente dar um exemplo, 1891, né, para quem é da Igreja Católica Apostólica Romana, né, nós temos aí hoje o Papa Leão XIV. Mas o Papa Leão XIII, em 1891, ele tinha a encíclica Rerum Novarum, que era encíclica justamente para conscientizar os empresários da época da questão social do emprego. Né? Por isso que a gente fala que trabalho não é mercadoria. O trabalho é uma forma que eu tenho de dispor para produzir e ser remunerado pelo meu tempo à disposição. Então, uma coisa que a gente tem que olhar atento é quanto é a hora, né, de um funcionário. A hora de um funcionário é R$ 100, R$ 30, porra, R$ 2, R$ 15. Então, isso vai entrar no mercado. Entram pressões, né, internacionais sobre isso, custo o trabalho de fulano, de Beltrano de cada país. Né? E é um problema sério. Vide a China com as pressões que a gente tem. A China ela vai ter uma pressão muito forte sobre essa hora, né, de trabalho, mas são parâmetros diferentes. Aqui no Brasil, nós seguimos parâmetros que acabam levando a situações delicadas. Entendi. Professor, deixa eu te perguntar. A gente agora entraria no segundo bloco, que a gente trataria mais sobre a OIT, mas eu não sei como o senhor está com questão de horário, se o senhor tem algum compromisso. Você mesmo falou do aniversário da sua filha mais velha. Se você quiser, a gente pode remarcar para outro dia esse segundo bloco. Se a gente ficar mais 20, 25 minutos, para mim, a gente consegue resolver de boa. Até mais 5h30, para mim dá. Certeza? Para mim tá de boa. Então Porque podemos às 15h eu entro, tem aí uma hora aí de janela aí, dá para ficar com a minha filha também. Ok, perfeito então. Perfeito, então. Então, entrando agora no segundo bloco, falando sobre a OIT, você falou sobre como funciona essa questão do Brasil na OIT, a formação da OIT. E eu queria perguntar, agora mesmo a gente estava falando sobre a hora do trabalhador, como o trabalhador é tratado, e eu queria perguntar para o senhor qual é a importância dos sindicatos dentro do cenário do Direito Internacional do Trabalho e da OIT. Bem, sindicato, e esse tema ele é muito caro. Tá? Por quê? Porque basta a gente lembrar que duas datas são importantes no cenário universal, né? Entre nós aqui no nosso mundinho, planeta Terra, que é o 8 de março e o 1º de maio. O 8 de março e o 1º de maio são datas relacionadas ao ambiente de trabalho. O 8 de março, que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, infelizmente ele é comemorado em lembrança ao falecimento de mais de 100 funcionárias que morreram queimadas numa indústria de tinta, pegou fogo. E quando a gente fala 1º de maio, porque trabalhadores foram enforcados protestando pelas mortes das suas esposas que ali trabalhavam. Os trabalhadores morreram enforcados, a gente tem algumas discussões sobre isso. Os sindicatos eles têm um apelo muito grande. Por quê? Porque individualmente eu tenho receio de falar sobre problemas do meu emprego com o meu chefe. Né? Eu posso ser perseguido. Se meu empregador não me paga o que me é devido, ele me contrata e ele fala que vai me pagar R$ 2.000. E no final vem 1.500, ele fala que é 2.000 líquido. E na verdade está vindo 1.300. Cadê os outros 700? Se eu for lá, ele vai falar o seguinte: olha só, Edson, presta atenção, não está satisfeito, meu irmão? Segue teu rumo, né? Segue o bairro. Agora, se eu tiver, através do sindicato, eu consigo despersonalizar a figura da pessoa Edson para ser o sindicato questionando. Os sindicatos estão na onda
do desenvolvimento desde a Revolução Industrial, né? É quase que imanente. As pessoas elas vão se organizar para ter melhores condições. Por quê? Porque qual é o trabalhador, seja ele intelectual, seja ele manual, que vai querer trabalhar um ambiente inadequado, um ambiente insalubre, um ambiente perigoso, exaustivo. Olha o problema que vocês têm hoje da saúde mental. Síndrome de Burnout, questões da própria fisiologia do corpo, né? Parece piada, mas não é. Se vocês não são da época, muito menos eu, mas a gente tem um filme lá do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. O Chaplin já está denunciando isso, naquela brincadeira de pegar a chave de fenda e ficar girando. Né? A pessoa sai da fábrica, porra, o cara já está tendo essa consciência. Porra, 1930, acho que é 32 ou 34, agora não vou me lembrar. Ó, o cara está vendo, ó a repetição, olha o problema da lesão de esforço repetitivo, olha o problema aí da fisioterapia sendo necessária. A gente não tinha essa compreensão. Então, assim, o sindicato ele vai pressionar. Só que a gente tem um detalhe importante aqui. O modelo brasileiro ele vai seguir na parte do direito coletivo do trabalho muito do modelo da Carta Italiana, da Carta de Lavoro, lá do Mussolini. E esse modelo é um modelo de liberdade sindical com base de unicidade. Isso é, nós carregamos na Constituição, através do artigo 8º, inciso 2, a figura do sindicato com base territorial mínima de um município. Que me dá um exemplo. Digamos que nós venhamos a trabalhar em universidades privadas, ensino privado. E aí eu tenho a possibilidade de escolher o sindicato que melhor me represente. Esse sindicato, se eu me filiar, ele vai me cobrar menos da taxa assistencial contributiva e ele vai ter melhor apelo, vai me ofertar melhores condições, vai conseguir um direito de um dia de folga, vai me conseguir um local para fazer, para nós aqui, entre nós aqui, um campinho de futebol, com terra adequada para jogar uma bola, uma churrasqueira, né? Uma pressão para ter uma cesta básica no Natal, mesmo que não pague salário. Então, quando nós falamos de sindicato, o sindicato tem esse papel. Né? Agora, porque eu vou escolher. Se eu não posso escolher, eu vou ter pouca possibilidade. Porque a Constituição segue o modelo desde os anos 40 do modelo da unicidade sindical. A liberdade sindical é bem restrita, não é ampliada sobre isso. Entendi. E a gente falou sobre o teletrabalho e você deu o exemplo da questão do professor, igual você mesmo, que dá aula em faculdade, dando a aula dentro de casa. Mas como funciona esse teletrabalho em empresas multinacionais, que o empregador ele é de uma nação diferente do empregado em si? Então, por exemplo, uma empresa europeia com um empregado brasileiro. E existe algum certo desafio jurídico nessa questão? A gente tem uma pressão muito forte. Vamos dar um exemplo do que aconteceu com o Itaú. O Itaú, que é um banco que tem relevância plena nacional, mas que também tem operações internacionais, ele, há menos de 2 meses, demitiu mais de 1.000 funcionários. E essa demissão desses 1.000 funcionários se dava através de parâmetros objetivos. Quais parâmetros? Clique do mouse, né? Esse bichinho aqui, prazer mouse. Então, quantos cliques fossem dados ali fazia com que a pessoa estivesse ou não trabalhando, o que é um problema. A gente hoje, mas não é de agora, tá? O teletrabalho ele é apenas uma atualização. Se vocês repararem, a ideia do direito de trabalho surge com a Revolução Industrial, que é a questão da máquina de estiar a vapor, que é a questão do vapor sendo utilizado. Então, assim, há uma mudança, né? Tanto que dentro da Inglaterra, da Revolução Industrial, nós vamos ter o fenômeno do ludismo, com L, ludismo, de Nelson Lud. Nelson Lud, ele era um dos maiores agitadores, destruidores de máquinas. Ele dizia que as máquinas estariam roubando seus empregos. Não me pergunte se eu acho certo ou errado, tá? Porque às vezes eu acho que ele estava certo naquela época, às vezes eu acho que ele estava errado. Mas, assim, é verdade.
Mas, na mesma época, nós temos o fenômeno do cartismo de cartas, né, que a galera ia reivindicar por cartas, pleiteando melhorias, entre outras questões. Então, o teletrabalho, para mim, na minha concepção, ele não deixa nada mais, nada menos que uma modernização daquela máquina. É a minha máquina do tempo, do tear elétrico, do tear, né, para costura, vapor, é o computador dos dias de hoje. Né? Para mim, que trabalho com o trabalho intelectual, como professor e advogado. Então, assim, é um ponto aí delicado que a gente vai ter. Vocês vão ter autores aí também muito nessa linha. Né? Tem um ministro do TST, na esfera do trabalho, que eu sou apaixonado, que é o Maurício Godinho Delgado, né? Que é ministro do TST, foi vice-presidente do TST ano passado, e tem uma obra muito rica sobre isso, sobre essa questão do direito de trabalho e até que ponto vai. Então, quando a gente está falando aí das pressões do teletrabalho, as empresas elas têm interesse, mas assim, a gente também aí entra a questão de empresas e direitos humanos. Como é que vocês passaram por trote? Quando vocês passaram na faculdade, vocês passaram por trote, não é isso? Então, atualmente não está tendo muito mais trote, não, professor. Nem solidário? Não, assim, tem a pintura, mas trote não tem mais, não. Mas me tira uma dúvida, vocês estavam juntos na hora do trote? Caio e Cauã estavam juntos? Porque Henrique é do segundo período. Eu não lembro. Você estava? Na recepção, né? Tava, sim. Estávamos. O trote, ele tem esse papel. Ele tem um papel o quê? De unir a galera. É claro que a gente não pode fazer trotes aqui que sejam ofensivos, preconceituosos, por favor. Mas o trote, ele tem um quê da manutenção, da criação de raízes. Né? Até hoje, eu tenho meus amigos de faculdade, né? E a gente era da mesma época, porque assim, a gente acabou olhando um para o outro, porra, veio lá para pintura, veio lá para começar toda aquela situação. Como é que eu faço cultura organizacional? Cultura organizacional é o trote, por exemplo. A cultura da organização. Como é que eu vou fazer aqui entre vocês para quebrar o gelo? Para a gente trabalhar remotamente. Eu já trabalhei por 3 anos direto no computador. Tá? Ou eu ia para as cidades do interior do Nordeste, ou eu ficava em Salvador. Né? Como é que eu quebrava gelo com os coordenadores de faculdade, as 8 faculdades que eu gerenciava? A gente tinha que fazer 1000 possibilidades e tudo mais, mas é difícil. A cultura organizacional, ela pressiona para evitar o remoto para ficar no presencial. Só que o presencial tem o desgaste do tempo, para ter que ir, e voltar. Eu tenho a questão de ter que comer na empresa. A empresa ela não me dá micro-ondas à disposição, a contento. Então, o que era para ser 1 hora para comer e descansar, já é meia hora na fila esperando para esquentar a comida. Então, assim, como é que eu faço essa dinâmica? Então, são detalhes que a gente vai ter aí isso, né? Professor, uma dúvida que eu fiquei aqui. Vamos supor um trabalho remoto, por exemplo, uma empresa na Alemanha e um empregado que trabalha aqui no Brasil. Certo. Ele fica sujeito a quais leis trabalhistas? A lei trabalhista dele vai ser a lei mais benéfica para ele. Nós temos a lei 7.064, que é a lei que vai trazer a questão da lei, que seria a lei brasileira. Isso foi revogado, né? E aí foi adequado na própria 7.064 para ser a lei mais benéfica ao trabalhador. Mas a gente também tem que ter uma atenção, Cauã. E quem que define qual é a lei mais benéfica? Eu vou ter que parar para verificar a lei brasileira, CLT, a lei estrangeira, né? Não vou falar lei internacional, é lei estrangeira, que é do mundo país. Vou verificar quais são os parâmetros, os valores, né? sobre aquela situação, sobre o valor. E aí, é claro, você vai ter que ter um advogado. Agora, tem um detalhe. Isso só vai valer se você foi contratado no Brasil para trabalhar no exterior. Se você pegou tuas mudas de roupa, entrou no avião, foi tentar sorte grande na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia, tá? E foi contratado lá, não há como se falar de lei brasileira sendo aplicada se for mais benéfica. Tá? Uma coisa é ser contratado aqui, outra coisa é ser contratado lá. Ok, perfeito. Professor, assim, acho que a gente atropelou um pouco e uma das coisas mais importantes, principalmente para quem não é da área do direito que está ouvindo a nossa entrevista agora, o que é a OIT, que a gente está falando há tanto tempo assim? O que é a Organização Internacional do Trabalho? Para que ela serve?
A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é uma agência das Nações Unidas que foi criada em 1919, remodelada em 1944 na Declaração da Filadélfia. Ela visa justamente trazer parâmetros de trabalho decente, jornada de trabalho de 8 horas, escalas adequadas, remuneração pertinente, questões para evitar trabalho insalubre, trabalho perigoso. Né? Ninguém quer trabalhar num ambiente insalubre, que tenha umidade, que tenha calor, que tenha frio e não tenha proteção. Provavelmente, quando vocês vão no mercado, né, e tá vendo lá a galera do mercado entrando e saindo com carne do açougue, essa galera, se ela não tiver devidamente protegida, ela vai entrar com choque térmico. E ela sai para pegar uma temperatura de 18 graus, né, 20 graus. Se for aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 40 graus. E numa câmara frigorífica está com -5, -10, essa oscilação de temperatura faz com que ele venha gripar. Uma gripe mal criada, uma gripe mal cuidada, pode virar uma pneumonia, pode virar uma doença grave. Então, assim, eu preciso ter atenção. Imagine um coletor de lixo. Essa galera tem que ter lupa, tem que ter equipamento de proteção individual, para justamente não ter prejuízo. A eletricidade. Se tem uma coisa que eu tenho medo é eletricidade. Porque é invisível. Só quando eu toco, se eu estou muito que eu percebo. Imagine lidar com cabos de alta tensão sobre isso. Então, a OIT ela vai trazer discussões, justamente parâmetros para proteger esse trabalho. Ela não é taxativa, para ele, ela sempre vai ampliando. Nós não tínhamos, por exemplo, a Convenção de 2019, que é a Convenção 190, que é o combate ao assédio moral e assédio sexual nas relações de trabalho. Quem é que quer ser importunado, importunada no ambiente de trabalho? O trabalho é para você dispor o seu tempo para receber remuneração a partir do seu trabalho. Essa é a proposta. Então, quando a gente fala OIT, é um parâmetro, é uma organização internacional para garantir que parâmetros mínimos sejam garantidos, seja do marítimo, seja da galera que trabalha com a voz. Só para a gente lembrar, 40% da população mundial ela trabalha com a voz. Eu sou uma dessas pessoas aí, desses 40% do mundo. Sem a minha voz, eu não consigo dar aula. Eu não tenho capacitação, nesse momento, de Libras. Por mais que eu já tenha assistido algumas aulas de Libras, Lei Brasileira de Sinais, Linguagem Brasileira de Sinais, desculpa, eu não tenho essa capacitação. A fala, para mim, ela é importantíssima. Então, eu preciso cuidar da minha voz. Então, a OIT ela vai falar de regras, saúde mental, vai falar dos diversos parâmetros. A OIT, ela, como o senhor falou no primeiro bloco, sobre a questão da prevenção do trabalho infantil, não só no Brasil, ao longo do mundo inteiro, a OIT ela trabalha para garantir a proteção às crianças. E outro exemplo também é a Convenção 189, que foi ratificada pelo Brasil, que é a convenção que trata sobre o trabalho doméstico. Quando a gente trata de violações tanto no trabalho relacionadas ao trabalho doméstico ou ao trabalho infantil, como esse indivíduo que foi violado deve agir para ganhar essa proteção, para ser protegido? Boa pergunta, Caio. Quando a gente tem situações que agravam a pessoa, a gente vai socorrer do judiciário. Nós vamos nos valer da jurisdição, dizer o direito. Eu vou me valer do direito de ação, que é o direito subjetivo da proteção estatal, através do processo. A gente vai apurar o que aconteceu. Na esfera trabalhista, eu tenho que ter uma atenção especial com os menores de idade. Trabalho mesmo é com 18. Menores, 14 como aprendiz, que não se confunde com estagiário. Estagiário tem regra própria, é um processo de ensino-aprendizagem que é triangulado entre a empresa, entre a universidade e a agência creditora, que é a CIEE, enfim, alguém do tipo, algum órgão do tipo. Nesse caso, o Ministério Público do Trabalho, você vai lembrar do Ministério Público, que é uma função essencial à justiça.
O Ministério Público do Trabalho, ele vai ter um papel de diligência quando envolver menores, quando envolver indígenas, quando envolver incapazes, justamente para resguardar e conferir proteção. Essa não é nenhum desses cenários. Então, a gente vai se valer dos sindicatos. Os sindicatos eles vão ter um papel aí de substituição processual. Ou ainda eu posso me valer de advogados, ou mesmo do próprio particular que queira peticionar uma reclamação trabalhista. Se for uma petição trabalhista, uma reclamação trabalhista, uma contestação ou um recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho, a gente vai ter aí o chamado ius postulante. Mesmo particular, ele vai poder peticionar para pleitear seus direitos, para descobrir, para ver o que está acontecendo. Entendi. E na prática mesmo, professor, na realidade, a atuação da OIT, ela é eficaz ou você acha que depende muito mais dentro do interior de cada país do que do cenário externo? Para finalizar mesmo agora, para não passar do tempo. Caio, no meu olhar, tá, a OIT ela não consegue chegar a todos como deveria ser, assim como a ONU também. A ONU não consegue chegar a todos, porque é uma pressão de setores, vetos, né, entre outras situações. Mas não depende da OIT, depende dos países, depende de uma situação chamada cidadania. Os países eles precisam ter o desenvolvimento de uma cidadania plena, saudável. Não vamos aqui ser inocentes e falar que todo empregador não respeita a norma e que todo empregado é vítima do sistema, porque não é. Tem empregador que está fazendo de tudo para pagar em dia, respeitar direitos, mas também tem empregado que não respeita os parâmetros, equipamento de proteção individual, que não respeita os horários, as normas de higiene, de segurança. Então, são pontos delicados. Então, assim, a gente precisa ter uma cidadania efetiva para garantir que empresas e empregados elas tenham a conformidade da melhor maneira possível, para, de fato, fazer o país que cumpra com a sua Constituição, através do artigo 1º, que fala que são princípios fundamentais os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que cumpra com os princípios do artigo 170, da ordem econômica, falar do pleno emprego. Ele não fala do emprego, ele fala que o princípio é o pleno emprego. O que é o pleno emprego? Emprego capaz, seguro, que pague o que se espera, né, para os valores no salário, para dar habitação, moradia, alimentação, saúde, vestuário. Professor, interrompendo, é a questão do trabalho decente, né, que a OIT... Exatamente. O trabalho decente ele é essencial, que foi uma nova chave de virada na OIT. Até os anos 90, a OIT não falava em trabalho decente de forma efetiva. Desde os anos 90, as convenções que vêm nos anos 90 vão trazer a ideia do trabalho decente aí como uma carga mesmo necessária. Né? Não adianta eu vender meu horário e fazer trabalhos que são inadequados, que afrontam com minha moral, com o meu bom costume, com a minha educação. Será que para vender, né? Eu sempre dou um exemplo, uma vez eu fiz uma audiência e o empregado ele trabalhava no mercado e ele tinha que se vestir com uma roupinha diferenciada e às 7 da manhã, quando o mercado abria, tinha que ir lá na frente do mercado, todos os empregados ficavam batendo palma e cantar uma canção da empresa. E a juíza virou para o gerente, para o preposto desse mercado, e falou: olha só, canta música para mim. E aí o gerente virou e falou: ah, não, mas eu fico com vergonha. Ué, se ficou com vergonha é porque é constrangedor. Se ficou com vergonha é porque então não é tão decente assim. Ah, mas não pode isso. Só é bom quando os dois gostam. Quando eu tenho certeza que não venha a perseguir. Eventual situação de perseguição está demonstrando que não é. Eu preciso ter claro, isso desde imediato. Olha, aqui nós vamos ter que fazer campanhas, mobilização, vamos ter que gritar, vamos ter que vestir roupa de papagaio, e por aí vai. Perfeito, então, professor, acho que é isso. Bem, eu me mantenho à disposição. O Caio tem aí meu WhatsApp, eu não sei se foi Cauã que tem ou Henrique que tem meu e-mail, mas eu vou deixar aqui meu WhatsApp, não tem problema sobre isso. Se quiser aí pegar, pode passar. Naquilo que eu puder, de acordo com a minha disponibilidade, conta comigo.
Tá? Para mim é sempre um prazer estar pensando na universidade pública também. Né? Sou filho de universidade pública, tanto de graduação, mestrado e doutorado, como também já fui professor de temporário de universidade pública. Então, sei o quanto tem pontos legais e difíceis na área pública. Né? Mas estou à disposição aí, dúvidas, se vocês quiserem bater outra bola, além das notas de vocês de extensão, né? Conta comigo aí, se quiser. Você dá uma revisada aqui, tá legal, não tá? A gente estava pensando. Se quiser, a gente manda áudio, faz um grupo ali, para a gente fechar isso. Eu quero vocês informados também. Ok, obrigado, viu, professor?